Olá Batmaníacos, eu sou o Cauê Cassorla do blog Homem Morcego e no DC Build de hoje eu vou contar a história daquele que é considerado o maior Lanterna Verde de todos os tempos, Hal Jordan. Mas antes do vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado sempre que eu postar mais algum conteúdo por aqui. Mas antes de falar do Hal Jordan, eu preciso estabelecer algumas coisas aqui. O primeiro Lanterna Verde foi Alan Scott, criado em 1940, e o visual dele era completamente diferente desse que a gente está acostumado hoje. O personagem foi criado por Martin Nodell e Bill Finger, e a grande inspiração foi um funcionário de um metrô onde o Martin Nodell estava. Ele orientava o tráfego dos trens com literalmente duas lanternas, uma lanterna vermelha e uma lanterna verde, para os trens ou andarem ou pararem. E aí surgiu a inspiração. Sério? É isso mesmo. O cara da CPTM resolveu achar um negócio É isso mesmo. e virou um super-herói. É isso aí, o Super Metro Man. Algumas características do Alan Scott eram bastante diferentes dos outros lanternas que surgiram depois dele, sendo que ele era um herói muito mais urbano do que espacial. Porém, as suas HQs foram canceladas em 1949, deixando um espaço de quase 10 anos até o Hal Jordan surgir em 1959. Com a chegada do Hal Jordan, o personagem foi totalmente modificado e ficou parecendo muito mais uma ficção científica do que algo relacionado à magia como era com Alan Scott. Nessa nova origem foi apresentada a ideia da Tropa dos Lanternas Verdes. Resumidamente, é uma equipe intergaláctica que protege todo o universo, que é dividido em setores. E aí, cada setor tem um Lanterna Verde correspondente, que é responsável pela proteção dele. Inclusive, os membros da Tropa dos Lanternas têm um juramento, que pra mim é uma das paradas mais bacanas dos quadrinhos. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar, quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Claro que em inglês fica muito mais legal, mas eu não vou falar inglês aqui nem ferrando. Play Sam, but the second time I have control the match. Abin Sur, que era o Lanterna Verde responsável pela proteção do setor 2814, que é onde fica localizada a Terra, se feriu mortalmente numa batalha e aí ele veio até o planeta Terra para poder encontrar um substituto para ele. Hal Jordan era um piloto de aviões e estava realizando um teste quando foi envolto numa luz verde e essa luz levou ele até o local da queda da nave do Abin Sur, que já quase morto, entrega para ele um anel falando que ele tinha sido escolhido para ser um dos membros da Tropa dos Lanternas. Ou seja, Lanterna Verde não é o nome de um herói específico, e sim um cargo que ele ocupa num período determinado. Após aceitar essa responsabilidade, o Hal Jordan é transportado até o planeta Oa, que é a base dos Lanternas Verdes, e onde ficam os Guardiões, que são os seres mais antigos do universo, além do que, lá é onde fica também a bateria central, que é a responsável por carregar os anéis de todos os lanternas da tropa. Lá ele aprende tudo o que ele precisa saber sobre a Tropa dos Lanternas e como funcionam os anéis, que são considerados as armas mais poderosas do universo. Basicamente ele pode fazer tudo a partir do anel, sendo que a única limitação do poder é a própria imaginação do Lanterna. Então, se o cara tiver uma imaginação boa, não tem limite o poder dele. O seu grande mentor foi o Sinestro, que até então era considerado o maior dos Lanternas, só que ele usou os poderes do Anel para poder fazer uma parada em benefício próprio, virou um ditador no seu planeta natal, e aí ele foi expulso da tropa, se tornando um dos maiores vilões do Hal Jordan. Membro fundador da Liga da Justiça, num certo momento ele chegou também a se tornar um vilão dentro da DC. Após ele ver a sua cidade destruída e todos os habitantes dela mortos, ele acabou usando o poder do anel para poder reconstruir a cidade e tentar trazer todo mundo de volta à vida. Só que ele foi impedido pelos Guardiões, alegando que ele estava usando o poder em benefício próprio. Nisso ele enlouqueceu, foi até Oa, matando vários lanternas no caminho dele. E quando ele chegou em Oa, ele mergulhou dentro da bateria central e aí ele absorveu todo o poder, virando o vilão Parallax. Futuramente foi mostrado que ao mergulhar na bateria, ele foi possuído por uma entidade que se chamava Parallax, que é a manifestação viva do medo, e que estava aprisionada dentro da bateria. Entretanto, ele teve a sua redenção enfrentando um vilão chamado Devorador de Sóis, que estava devorando o nosso Sol aqui do Sistema Solar, e apagando o nosso Sol. Nisso ele se teletransportou até o lugar e explodiu numa energia, matando o Devorador de Sóis e religando o Sol, mas morrendo no processo.
mas o Parallax ainda estava ligado até no espírito dele. Num determinado momento, ele conseguiu vencer essa guerra praticamente espiritual com o Parallax e se uniu novamente com o seu corpo. Aí ele volta a ser um herói e reaprisiona o Parallax novamente dentro da bateria central em Oa. Para você conhecer um pouco mais do personagem, eu indico as histórias Origem Secreta, Renascimento e A Noite Mais Densa, todas elas escritas por Geoff Johns, que é uma das fases mais famosas do Lanterna Verde. Existe também um arco dele de histórias com o Arqueiro Verde, que é muito mais pé no chão, que também é muito bacana. Existe um filme do Lanterna Verde com o Ryan Reynolds, mas esse vale somente pelas cenas de Oa. O resto, você corre desse filme. I know, right? Assiste a animação Lanterna Verde Primeiro Voo, que é muito mais bacana. E aí, curtiram? Comente aqui abaixo qual personagem você gostaria de ver nesse formato. Se você quiser notícias sobre o Bate-Universo, é só acessar o blog, o homemmorcego.blogspot.com, e sempre procurar a gente nas redes sociais com @homemmorcego. Por hoje é só, até o próximo Bate-Vídeo, desse mesmo Bate-Canal. Um abraço.